Então, pessoal, faltou ainda, e a gente vai terminar aqui, concluir as terminologias geográficas, falar de limite, fronteira e soberania, tá? Pode parecer meio confuso, as pessoas sempre acabam confundindo limite e fronteira, mas vocês vão ver que é bem facinho de entender. O limite, ele é essa divisão, tá? Entre o território, um território e o outro, tá? Onde começa ou termina, para saber onde exercer a sua soberania. Então é muito importante um país saber o limite do seu território, para ele também não invadir o território vizinho e também não permitir que invadam o seu território. O limite ele é muito importante. E normalmente a gente vê esses limites através dos mapas, aquelas linhas que definem direitinho onde começa o território de um país. E a sua fronteira, ela já é uma coisa diferente, mais flexível, né? Tem maior dinamismo, zona de interrelações entre os países. Então, por exemplo, se você for na fronteira do Brasil com outro país, né, por exemplo, o Paraguai, é super dinâmico, né? Você vai ver ali comércio, você vai ver ali relação entre pessoas e você vai poder entender que é uma relação dinâmica entre o Brasil e o Paraguai, por exemplo, né? Já a soberania, né? Isso é que muito importante, é a capacidade possuída por cada estado, lembra de estado? Estado com E maiúsculo, ou seja, governo, essa ideia de governo, de exercer poder sobre o seu território e população. Nenhum país pode interferir na soberania de outro país. Professora, mas se estiver acontecendo algo catastrófico, né? Uma relação política em crise ou um desastre político, antes a gente tem que comunicar com o governo desse país, saber o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, porque a gente não pode passar à frente da soberania desse país, né? A soberania de um país, ela é muito importante e é através dessa soberania que ela exerce poder, que ela exerce influência sobre a população e o poder sobre o seu território, tá bom? Então, se tiver, por exemplo, uma crise política em um país, eu posso ir lá e invadir, acabar com essa crise política? Não, porque eles têm soberania e a nação, enquanto soberana, ela tem que encontrar os mecanismos para poder se equilibrar novamente e encontrar o caminho certo, os trilhos novamente, tá? Por isso que é muito importante a gente, né, ter essa ideia de respeito à soberania de um outro país. Tudo bem?